Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, tudo bem? Boa noite você que está em casa, que irá nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Boa noite, graça e paz, amém? Estamos felizes por estarmos na casa de Deus. Vamos falar com o Senhor mais um minutinho, querido? Vamos orar ao Senhor. Orar é sempre importante, amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, estamos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, Pai. Neste lugar que é chamado da Tua casa, neste lugar que é chamado casa de oração. Senhor, a Tua presença se faça real em nosso meio, pois a Tua palavra nos diz que onde estiver dois ou mais reunidos em Teu nome, a Sua presença, ela é real neste lugar. E nós nos reunimos aqui, ó Pai, Senhor, não foi por um nome de um pastor, de um diácono, ou de algum ser humano qualquer. Nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para prestar um culto racional e agradável ao Senhor, na coletividade, na comunhão com os nossos queridos e amados irmãos. Pai, nesta noite, Senhor, abra as janelas dos céus e derrama sobre nós a unção, meu Pai, subindo diretamente do alto, Pai. E nesse instante agora, eu declaro que todo levante do inferno contra este culto, contra a mensagem que será pregada, contra, meu Pai, Senhor, tudo aquilo que venha desprender a atenção do teu povo, Pai, seja lançado por terra. Deus, nesta noite, ó Pai, Senhor, o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado, pois nós estamos aqui para louvor do nome da glória do Senhor, ó Pai. Senhor, esse dia foi criado para louvor da tua glória. Esse dia ainda não acabou, ó Pai. Senhor, o Senhor pode manifestar o teu poder neste lugar, ó Pai. Senhor, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos ouvir, entender e compreender a mensagem que será pregoada. Senhor, já cantamos hinos e louvores, já falamos com o Senhor no início do culto, já ministramos, meu Pai, seu bênção sobre as nossas vidas, ó Pai, e neste instante agora, nós abriremos os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Deus, fala conosco, ó Pai. De mim mesmo eu não posso nada, mas no Senhor eu posso todas as coisas, até mesmo ministrar esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode ficar à vontade na casa do Pai, querido. Fique-se à vontade. Pode sentar, se você assim desejar. Abra a sua Bíblia. Livro aos Hebreus. A mesma mensagem que nós pregamos de manhã. Capítulo 10, verso 35 ao verso 39. Amém? Queridos, instruídos pela direção que o Senhor deu ao nosso pastor Jonas, esse mês de outubro nós vamos ouvir sobre a volta de Jesus. Você pode dizer isso comigo com bastante alegria? Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. E ela está muito perto. E queridos, enquanto você abre aí a mensagem, enquanto você abre a Bíblia aí no livro, no capítulo e nos versículos que nós vamos ler, uma pequena introdução para a mensagem. O Senhor Jesus vai voltar. Amém? Amém? E quando você fala assim, Ele vai voltar, logo a gente entende que Ele já veio. Ele veio e se manifestou no nosso meio. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo é Jesus Cristo. Ele veio e se manifestou como um homem e habitou no meio de nós. Mas chegou um determinado dia em que ele completou a sua obra aqui, o que ele veio fazer aqui.
e ele subiu aos céus. Mas ele subiu aos céus não para se isolar, para ser um ermitão, para ficar lá todo soberano enquanto o seu povo perece aqui na terra. Ele deixou uma mensagem para nós. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou para vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja está muito perto, mais perto do que nós podemos imaginar. E neste dia, querido, quando acontecer o arrebatamento, nós vamos identificar 3 grupos de pessoas. E antes de eu falar do primeiro grupo de pessoas, eu gostaria de dizer para você, plagiar uma frase do pastor Jonas, que ele diz assim: olha, eu serei arrebatado. Amém. A igreja está ligada. Então nós seremos arrebatados. E queridos, no arrebatamento nós vamos identificar 3 grupos de pessoas. Os primeiros a se identificarem vão ser aqueles que serão arrebatados. Porque de repente você vai estar fazendo os seus afazeres do dia a dia. Talvez você vai estar fazendo, não sei, se você é dona de casa, você vai estar lavando vasilha, cuidando da família, passando pano na casa, e de repente você vai se encontrar nos céus. Porque a Bíblia diz que a volta do Senhor será como um abrir e piscar de olhos. O arrebatamento da igreja será como um abrir e piscar de olhos. É uma fração de segundos. E de repente você vai estar ali e você vai se assustar, porque você foi arrebatado. E eu também. E de repente você vai olhar e vai se encontrar com Jesus. E no seu íntimo, no nosso íntimo, nós vamos dizer: valeu a pena tudo o que nós passamos. Valeu a pena tudo o que nós sofremos. Valeu a pena ter dado ouvido a pastores, a ministros, a evangelistas, a pregadores que anunciavam que Jesus ia voltar. E eu estarei nesse grupo. Amém. O segundo grupo, os incrédulos. Ao arrebatar-se a igreja, querido, a igreja ser tirada da terra, até mesmo os incrédulos passarão a acreditar que Jesus voltou. Até mesmo eles que dizem que isso é balela, que isso é conversinha mole, ou conversa para boi dormir, quando a igreja for retirada da terra, eles vão ter que acreditar que a igreja foi tirada porque Jesus voltou. E o terceiro grupo, querido, que eu não quero fazer parte, espero que você também não faça parte desse grupo, são os desesperados. São aquelas pessoas que brincaram de ser cristão a vida inteira, não levaram o evangelho a sério, não levaram as coisas de Deus a sério, achavam que estar só dentro de um templo, fazer o movimento da igreja, curtir as músicas, ouvir a palavra que o pastor pregava, ou que o ministro pregava, algumas vezes lágrimas desciam dos seus olhos e vocês se sentiam tocados, mas nada mudava na sua vida. Essas pessoas entrarão em desespero, porque eles sabem da volta de Jesus. Eles sabem que Jesus voltou, e eles sabem que agora só restará agora o sofrimento. Para quem ficar vai ser o tormento. Quem não tiver a insígnia da besta, ou quem não tiver a marca da besta, vai ser perseguido. O evangelho vai ser retirado da terra, mas nós estaremos lá na glória. Eu e você estaremos no gozo celestial com Cristo Jesus. Nós estaremos lá, e lá estará em grande festa. Lá nós teremos uma grande festa, porque o Senhor levou a sua igreja. Amém? Livro de aos Hebreus, capítulo 10, verso 35, podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, não abandoneis a vossa confiança. Eu tomei a liberdade de fazer um tracinho neste versículo, na palavra confiança, e colocar do lado fé. Pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança,
a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Olha a promessa dele maravilhosa. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Glória a Deus. Gosto de marcar um versículo para pregar, e o versículo que o Senhor me marcou nessa passagem foi dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém? Queridos, para iniciarmos a mensagem, a palavra tardará, o seu significado vai nos dizer o seguinte: aquele que não retarda, aquele que não tardia, aquele que não adia a sua vida. Então é certo, querido, que quando Jesus veio à terra, e ele viveu aqui por cerca de 33 anos e meio, pregou o Evangelho, pregou sobre os céus, falou sobre o inferno, separou os discípulos, ministrou sobre a igreja, orou por mim e por você, bem antes de nós virmos a ser seres vivos, a estarmos em existência. Ele orou por mim e por você. Quando ele veio e fez tudo isso, ele fez tudo isso, mas já sabendo que no final daquilo ali, ele iria ser pregado no madeiro, ele iria ser crucificado, ele iria ser levado a uma morte de cruz. Mas em nenhum momento ele negou essa morte, em nenhum momento ele retrocedeu para não pagar esse preço. E ele pagou esse preço por mim e por você, querido. E a primeira parte da obra do Senhor, ele faz ela por completo. Quando ele está na cruz do Calvário, ele olha para os céus e diz: Tetelestai, está consumado. Ou seja, Pai, o que eu vim fazer está por completo, está pronto. Mas o que ele veio fazer, querido? Ele veio construir a ponte entre o ser humano e Deus novamente. Ele veio trazer de novo a presença de Deus ao ser humano. No Velho Testamento, quando Adão peca lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecam no Jardim do Éden, eles se destituem da glória de Deus. E eles se afastam da glória de Deus, pois agora eles não podem mais suportar a glória de Deus. Deus deu o livre-arbítrio para eles. E a Bíblia diz que em Adão todos nós pecamos, e destituídos estamos, pois, da glória de Deus. Então nós em Adão, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza carnal, nós estamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Mas o homem foi criado para ser imagem e semelhança do Senhor. O homem foi criado para ter a glória de Deus, para a glória de Deus ser manifesta na vida do ser humano, do homem e da mulher. Mas o pecado acaba tirando o homem deste caminho e coloca entre o homem e Deus um abismo, e esse abismo se chama pecado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mais forte, o salário do pecado é a morte. E a palavra morte, querida, ela não é aquela simplesmente este corpo descer a sepultura. A palavra morte, no seu significado, é ser separado, ser retirado. E quando Deus diz: olha, se certamente você comer deste fruto da árvore do bem e do mal, certamente você morrerá. Você será separado de mim. Isso aqui vai te separar da minha presença. E o ser humano, em Adão e Eva, escolheram separar-se de Deus. E a partir dali, querido, todo o plano de redenção já estava arquitetado em Deus. Todo o plano já estava montado em Deus, e ele começou a executá-lo. Primeiro ele traz os profetas, ele traz as leis, mas as leis são muito rígidas, as leis são muito ríspidas. As leis não podem construir a ponte entre Deus e o homem novamente. As leis não foram capazes de retirar o pecado da humanidade. Dentro das leis existia um dia por ano,
em que era chamado de Yom Kippur, onde o sumo sacerdote ele fazia um sacrifício pela expiação do pecado do povo de Deus. E esse dia ele entrava no lugar santo dos santos, um lugar reservado, um lugar, digamos assim, intocável pelo ser humano. Era uma vez por ano, e o dia que o Senhor escolhia para ser aquele dia. E aquele templo, aquele lugar era separado por uma cortina muito próxima, ou seja, não era acessível a qualquer um. E a lei veio trazendo o homem, veio trazendo a humanidade, veio trazendo o ser humano, com a sua rispidez, com a sua rédea curta, apontando para um único ponto na história. Veio trazendo o ser humano desde o jardim do Éden até o nascimento de Jesus. Porque a lei não foi capaz de tirar o pecado do mundo. Sacrifícios de animais não tirou o pecado do ser humano, ele simplesmente acobertava o pecado do homem. E Deus não queria isso. Deus nunca quis que o pecado do homem fosse acobertado, que fosse necessário sacrificar um animal inocente para que as pessoas acobertassem os seus pecados. Acobertar, querido, é colocar alguma coisa por cima do pecado. O pecado não tinha sido tirado, ele estava ali. A sua essência continuava no ser humano. Mas aí veio Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora ele não só encobre, ele não encobre o pecado, porque ele não tem participação com o pecado. Ele não acumula com o pecado, agora ele tira o pecado do mundo. O ser humano agora não tem mais que viver debaixo do tacão do pecado. O ser humano agora não precisa viver mais nas algemas do pecado. Jesus pagou o preço, tirou as algemas, tirou o cabresto, tirou tudo e falou: agora você é Senhor. E é por isso que a Bíblia vai dizer que em Adão todos nós morremos, mas em Cristo nós somos vivificados. Pastor, o que isso tem a ver com a volta do Senhor? Calma, vamos chegar lá. Jesus agora tira o pecado do mundo. O véu do templo que separava o lugar santo dos santos é rasgado de alto a baixo. Agora a presença de Deus é acessível em Cristo Jesus. Entende, querido, para onde Cristo está nos levando? Você entende, querido, você consegue perceber para onde Cristo está nos trazendo? No caminho. O caminho da graça. O caminho da redenção. Agora o homem pode se achegar a Deus de novo. Agora o ser humano pode ter um face a face com Deus. Ainda que nós não possamos vê-lo como ele é, pois a Bíblia diz que nós o vemos como um metal polido, como uma imagem do metal polido, mas o dia que ele voltar, nós o veremos como ele é. Este dia está próximo. Este dia está por acontecer a qualquer instante. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. O escritor aos Hebreus, ele é enfático nisso. Ele é categórico nisso. Não se sabe quem escreveu o livro de aos Hebreus ao certo. Alguns vão dizer que é Paulo, outros vão dizer que é um dos apóstolos, mas o que é certo é, neste versículo 37, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: olha, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Jesus, querido, ao longo da história, ao longo da sua jornada aqui na terra, ele nos disse que ele iria voltar. Para os mais céticos, para os mais incrédulos, ele deixou sinais. Para aqueles que creem pelo ouvir, querido, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Amém. Ele disse mais ainda, ele deixou mais sinais, porque quando Jesus está dentro da sepultura, que ele vai para ressuscitar, que ele está para ressuscitar, para sair da sepultura, ele deixa um sinal dentro da sepultura. Já preguei sobre isso aqui, e gosto de lembrar dessa mensagem.
Quando Pedro e João chegam dentro do templo, as mulheres já haviam falado com eles: olha, Jesus não está mais na sepultura, Jesus ressuscitou. Aleluia. Eles correm para a sepultura para ver. Chegando lá, a Bíblia vai dizer que o lenço que estava sobre o seu rosto está dobrado na cabeceira do sepulcro. Pastor, o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Para você que não sabe, querido, segundo as regras e etiquetas do Oriente Médio, quando um senhor ia para fazer a sua refeição diária, seja de manhã, de tarde, de noite, enfim, não importava a hora, o seu servo tinha a incumbência de preparar a mesa, de colocar os talheres, de colocar os pratos, de colocar os panos, de deixar tudo arrumado, tudo pronto para o Senhor chegar, sentar e fazer a sua refeição. E quando esse momento chegava, e que o Senhor sentava à mesa, o servo se retirava e ficava em um local estratégico, observando o seu Senhor fazendo a sua refeição. Não era para saber se ele comia com a mão ou com garfo e faca, ou se ele colocava o cotovelo na mesa, se ele se debruçava sobre o prato. Não, ele tinha que ficar observando, porque um sinal ia acontecer naquele lugar. Se o Senhor terminasse a refeição, pegasse aquele pano ao lado do prato, limpasse os seus dedos, limpasse a sua boca, embolasse o pano e jogasse de lado e retirasse da mesa, o servo sabia, ele acabou, ele não volta mais para essa refeição. Ele não volta mais para fazer mais nada, que ele já encerrou. Eu posso retirar a mesa, eu posso retirar os pratos, eu posso tirar tudo. Este era o sinal. Mas, se durante a refeição o Senhor pegasse o pano ao lado do prato, limpasse as mãos, limpasse a boca e dobrasse o pano e colocasse do lado do prato, aquilo era um sinal para o servo: não toque, eu vou voltar. Entende, querido? O pano que estava sobre o rosto de Jesus, ele não foi embolado, ele foi dobrado e deixado na cabeceira do sepulcro. E a Bíblia vai dizer uma frase, quando ela fala sobre Pedro e João vendo aquilo, ela diz: olha, e Pedro e João viram e creram. Pedro e João sabiam do sinal que o Senhor havia deixado. Pedro e João sabiam que o Senhor deixou um sinal. No coração eles disseram um para o outro: ele vai voltar. E essa é a certeza, querido, que nós temos. Não sabemos o dia e nem a hora. Quem sabe é só o Pai que está no céu e o nosso Jesus que está lá também com ele ao lado. E ele está ansioso por esse dia, querido, o dia em que ele vai buscar a sua igreja. E, querido, vai ser lindo para quem subir, vai ser maravilhoso para quem for, mas eu digo para você, não é qualquer um que vai. Temos que estar preparados. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O Senhor não vai levar um povo de qualquer maneira. O Senhor não vai levar um povo de qualquer modo. O Senhor não vai levar um povo que vive uma vida no seu bel prazer, porque a Bíblia diz que Ele é santo. E é importante que todo o seu povo seja santo. A palavra santo é separado. Separado de quê, irmão? Separado de quê, pastor? Separado do mundo. Separado do pecado. Separado das coisas maliciosas deste mundo. Um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um povo que tem uma vestes brancas. Um povo que tem um novo cântico na boca. Um povo que tem os seus passos firmados na rocha. Um povo que mesmo na tribulação não se abala. Um povo que mesmo na tristeza sorri. Um povo que mesmo na luta sabe que tem a vitória. Um povo que não desiste, um povo que não retrocede, um povo que não olha para trás, mas um povo que vai avante, um povo que vai adiante, porque sabe que lá na frente o Senhor está esperando por ele. E querido, o arrebatamento está por acontecer a qualquer instante.
instante, seja no coletivo ou seja no individual. Então eu tenho que estar preparado para este momento acontecer a qualquer instante da minha vida. Eu posso estar aqui, de repente o Senhor levar a sua igreja no coletivo, ou eu posso estar aqui também e o Senhor simplesmente me levar. Quando eu desço a sepultura, quando este corpo descer ao pó, Jesus vai ter voltado para mim. Quando o seu corpo descer ao pó, Jesus vai ter voltado para você. E eu quero fazer uma pergunta no final desta mensagem. Guarde o seu coração para esta pergunta. E queridos, durante toda a história, nós vemos no Velho Testamento a Bíblia apontando para Jesus, a Bíblia apontando para o caminho, a Bíblia apontando para aquele que veio para limpar a terra, para lavar a terra, para tirar o pecado do mundo. E quando ele veio, querido, ele cumpriu tudo que ele devia cumprir. Ele falou sobre o reino dos céus, ele falou sobre o inferno, ele falou sobre a sua volta, ele falou sobre os dias atuais. Ele disse para nós nos atentarmos para que ninguém nos engane, porque iriam existir vãs filosofias, porque iriam surgir falsos mestres. Mas ele disse para nós que somos salvos nele, para nós ficarmos atentos e de sobreaviso. E querido, tudo que está acontecendo à nossa volta proclama a volta do nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que em um determinado tempo, antes da volta de Jesus, filho se levantaria contra o pai, pai contra o filho, nação contra nação, rumores de guerras, terremotos, maremotos, fome, peste, tribulações. E se nós pararmos um pouquinho, querido, e pensarmos um pouco lá fora, nós vamos ver que todos estes sinais estão cumprindo. E queridos, a Bíblia vai dizer que isso é somente o princípio das dores. O pastor Jonas pregou aqui no domingo passado e ele disse algo que ficou no meu coração. Quando ele fala sobre o princípio das dores, ele compara com uma mulher que está no período gestacional. E ele vai falar sobre as contrações, que no início, mesmo no início da gestação, o útero já começa a fazer pequenas contrações dentro do organismo da mulher. Mas a mulher muitas das vezes não percebe, não sente, porque aquilo ainda está dentro do que é natural para ele, dentro da sua cavidade pélvica ali, ele está dentro do seu aconchego. Ele começa a fazer pequenas contrações, pequenos movimentos de se contrair. Mas aí a partir do 6º, 7º mês de gestação, essas contrações começam a incomodar. Elas não deixaram de acontecer neste período, mas agora elas começam a incomodar, porque agora o útero já saiu do lugar, ele já está no abdômen, um local que não foi totalmente, não é o local, o habitat natural dele, digamos assim. Ele está ali comprimindo o estômago, o intestino, a bexiga, está tudo comprimido ali, porque ele está tomando espaço, e toda vez que ele contrai, que ele faz esse movimento, ele traz todo o abdômen consigo e gera dor na mulher. Mas são os princípios de algo que virá depois. São os princípios da dor, querido, de um parto, de um nascimento. E Jesus está falando, olha, isso será simplesmente o princípio da dor. A dor mesmo será quando Jesus tirar a igreja da terra. Por quê, querido? Quando nós formos tirados deste lugar, o desespero vai bater na humanidade que ficar. Vão entrar dentro dos templos procurando os pastores. Vão entrar dentro do templo procurando a mensagem, procurando alguém para pregar o verdadeiro evangelho, para pregar as boas novas, e não vai ter ninguém, porque nós não vamos estar aqui, nós vamos estar com Jesus. Nós que hoje somos taxados de um povo louco, parece que está faltando um aperto nas portas e nos parafusos. Noé também, quando ele construiu a arca, querido, ele foi taxado de louco. A Bíblia diz que a volta de Jesus também será como nos tempos de Noé. O povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, ninguém estava preocupado com o que o Noé pregava nas praças e nas ruas. Noé era tido como um louco. Noé dizia, ei, povo, se arrependa dos seus pecados, porque Deus vai mandar o dilúvio. E naquela época ainda não havia chuva
E Noé pregava: ei, Deus vai mandar o dilúvio para destruir a terra. Ei, Deus mandou eu construir a arca para salvar a humanidade. E todos olhavam para Noé e falavam assim: Noé, você está bebendo água da onde não se deve. Noé, você está ficando doidão, Noé. Você já está muito velho, você já está ficando um velho gagá. Vai deitar, vai dormir, Noé. Você está ficando louco. Mas Noé não se abateu por isso. Noé continuou pregando que Deus ia mandar o dilúvio. Até o dia que a Bíblia diz que Noé entrou na arca com a sua família. E ao entrar na arca, querido, a porta da arca foi fechada. E no momento em que ela foi fechada, caiu o dilúvio. E aquelas pessoas que desacreditavam no que Noé falava, passaram a crer no desespero. Eu imagino muitos tentando correr até a arca para poder tentar entrar, mas quando chegavam viram que a porta estava fechada. Acabou-se a oportunidade. Naquela época do dilúvio foi a arca. Nos nossos tempos são as igrejas do Senhor. Hoje as igrejas pregam, as igrejas do Senhor pregam a volta de Jesus, que Ele está prestes a voltar. E somos taxados de loucos, somos taxados de insanos. Ah, pastor, você está falando isso aí? Eu ouço que Jesus vai voltar desde a época da minha avó. A minha avó ouviu isso da mãe dela, passou isso para minha mãe passou isso para mim, e até hoje Jesus não voltou. Mas Ele vai voltar. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará sem ser cumprida. E se está escrito que Jesus vai voltar, Ele vai voltar. Eu não tenho que ficar aqui dando justificativas do porquê que Jesus vai voltar. É enfático, Ele vai voltar. E Ele vai voltar para me buscar e para buscar você também. Iremos morar com Ele na glória. Iremos viver com Ele no paraíso. Queridos, eu fiz algumas anotações aqui. A Bíblia é enfática a nos orientar a estarmos preparados, prontos, aguardando que a qualquer momento Ele virá nos chamar. E esse chamado pode ser no coletivo, arrebatamento, ou na individualidade, a morte e sepultamento. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 1, nós vamos ver o que uma das coisas que é necessário para nós subirmos com o Senhor. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 1, nós vamos ver Isaías indo até o encontro do rei Ezequias, para dizer para ele assim: Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Se a tua casa estiver em desordem, não vai subir. Coloca a tua casa em ordem, arrume tudo. Você não vai ficar aqui. Você não vai ficar neste lugar. O Senhor vai te chamar. A primeira coisa para o ser humano ser salvo e estar apto ao arrebatamento é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A segunda coisa é ter uma vida com Deus, um relacionamento. Porque não adianta muita coisa, querido, eu levantar as mãos para os céus e dizer da minha própria boca que o Senhor é o meu Senhor e meu pastor, que Ele é meu Senhor e meu Salvador, sendo que a minha vida não muda, sendo que eu não mudei, sendo que nada mudou dentro de mim, sendo que o Evangelho não me transformou em nada. Eu acabei dizendo instantes atrás que em Adão todos nós pecamos, e a Bíblia veio com Jesus Cristo para nos trazer vida. Então eu tenho que ser transformado. Amém. Este Evangelho tem que me mudar. Este Evangelho tem que tirar tudo que é podre de mim, que é natural de mim, jogar fora, porque para viver uma nova vida em Cristo, não posso viver as coisas velhas do passado. Coloca a tua casa em ordem. Colocar a casa em ordem, querido, é deixar tudo no seu devido lugar. É estar tudo pronto para que quando você partir, nada fique pendente, nada fique para trás sem o seu devido lugar ajeitado, arrumado, arranjado. E o Senhor fala conosco, é tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem.
E que casa é essa, querido? É onde eu moro? Não. Essa casa é a minha vida com Ele. Estejamos nós com os nossos ponteiros ajustados com os ponteiros do Senhor. Que o nosso relógio esteja direitinho com o relógio do Senhor. Que nós estejamos em comunhão com o Senhor em todo o tempo. Que nós estejamos sempre lembrando que Ele virá a qualquer momento para levar a sua igreja. Ele virá a qualquer instante para levar o que são seus. Aqueles que o aceitaram. Um pastor disse, querido, que se Deus fosse combater o diabo com os poderes de Deus, não seria um combate, seria um massacre. Porque Deus é todo poderoso, Ele tem o poder nos céus e na terra. Mas Ele vence o diabo, querido, é no caráter. É naquilo que é implícito a nós. São nas nossas características. Porque Ele se encarnou, Ele veio como Jesus e venceu tudo o que nós passamos para mostrar para nós que quem tem o caráter de Deus não muda. Quem tem o caráter de Cristo vence. Quem tem o caráter de Jesus vai ser arrebatado. E nós estamos a cada dia, querido, sendo transformados de glória em glória até chegar à estatura do varão perfeito. E o varão perfeito é Jesus. Quando atingirmos o status, a altura do varão perfeito, o Senhor nos tirará deste lugar. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O meu lugar não é aqui, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é com Jesus lá na glória. O seu lugar, querido, não é neste lugar perecível, o seu lugar é com Ele lá nos céus. Um lugar preparado para mim e para você, desde a fundação do mundo, aquele lugar onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá choro, lá somente vai ser louvor e glorificar, lá vai ser somente alegria, lá vai ser somente exaltar ao Senhor, lá nós o veremos face a face, lá nós poderemos, como diz o pastor Alex, que ele tem um desejo, quando ele for arrebatado. Posso contar, pastor Alex? Amém. Ele disse que ele tem um desejo quando ele for arrebatado. E ele disse que o desejo dele é dar um abraço no Pai. E queridos, que lindo será aquele dia para nós que seremos arrebatados. Veremos o nosso Senhor face a face. Veremos como Ele é. Eu gosto de uma passagem na Bíblia, quando Jó diz que eu antes o conhecia de ouvir falar. Mas depois que ele passa pelas tribulações, depois que ele passa pelas lutas, depois que ele vai no pó, que só sobra para ele um caquinho de telha para calçar as suas chagas, que ele passa por tudo aquilo, ele diz, mas hoje os meus olhos o contemplam. Quando você vai analisar, querido, a palavra contemplar, algumas traduções bíblicas vão dizer que os olhos dele o veem. Nós podemos ver que é muito profundo isso. Eu posso enxergar ao longe. Eu dei o exemplo hoje de manhã de que pela fresta da janela aqui da igreja, à minha direita, eu consigo enxergar construções, eu consigo enxergar luzes acesas, mas eu não consigo ver se tem uma mulher, um homem, uma criança naquela construção. Eu consigo enxergar, mas eu não consigo ver. E Jó diz assim, olha, eu agora os meus olhos o veem, o contemplo. Isso traz para nós, querido, que ele via o Senhor de perto. Não como a glória do Senhor, mas ele queria dizer assim, olha, o meu relacionamento com o Senhor agora é próximo. Eu consigo sentir o Senhor. Eu consigo ver a presença do Senhor na minha vida. Eu consigo contemplar a formosura do Senhor em mim. E este dia, o dia do arrebatamento da igreja, querido, nós não simplesmente o veremos, nós
Deus. Veremos os detalhes da sua face. Veremos o seu rosto, como ele é, as suas mãos, como elas são, as suas vestes, a sua voz. Poderemos sentir até mesmo o seu respirar. E o ser humano, querido, a alma, ela sente falta disso. Porque a Bíblia vai dizer para nós, querido, que a alma é que nós devemos prestar conta. Somos feitos de 3 coisas, 3 partes: corpo, alma e espírito. Amém? E a Bíblia diz que o corpo do pó veio, ao pó vai voltar. Então este corpo, essa matéria vai voltar para a terra. O fôlego de vida, que é o espírito, é de Deus e volta para Deus. E a alma? A alma é que vai viver a eternidade. E queridos, não existe meio termo. Ou se é os céus, ou se é o inferno. Não existe meio termo, eu vou ficar no meio. Não. Ou é céu ou é inferno, é taxativo. Pastor, que palavra dura, mas é verdade. Ou você prepara a sua alma para subir aos céus, ou você está indo a passos largos para o inferno. Se você não está preparando a alma, sua alma para o seu Senhor, pode ter certeza que você está preparando ela para descer ao tormento eterno. Não existe outro caminho, não existe outro lugar, não existe purgatório, não existe mais o seio de Abraão, ou é céu ou é inferno, acabou. E Jesus vai voltar para levar o seu povo para os céus. E o Senhor Jesus vai voltar para levar os seus para morar com Ele na glória. E quem não é dele, querido, infelizmente vai perecer. Temos que ser enfáticos, querido. Eu não posso ficar aqui passando a mão na sua cabeça, falando assim: olha, pode continuar fazendo o que você está fazendo, que Jesus vai te perdoar, Ele vai te levar naquele dia. Não, o Senhor é santo, o Senhor Ele é reto, e o Senhor Ele não acumula com o pecado. Ele vai levar aqueles que são santos, Ele vai levar aqueles que são lavados, aqueles que são remidos no sangue dEle, aqueles que o aceitaram, que mesmo que ainda cometam o pecado na vida dele é acidente. Ele vai levar um povo que se redimiu nele. Ele vai levar um povo em que se achou a graça nele, pôs a sua fé nele, depositou a sua fé naquele que vive e reina, naquele que tirou o pecado do mundo, naquele que se sacrificou por mim e por você. São esses que irão morar com Ele na glória. São esses que Jesus vai voltar para buscar. E o pastor Jonas, ele trouxe uma alusão aqui muito boa, de que quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Ele vai voltar nas nuvens, e Ele vai funcionar como um grande imã, um gigante imã, que vai levar o seu povo até as nuvens, e nós vamos encontrar com Ele nos céus. Jesus não põe o pé nessa terra para levar os seus, Ele vai encontrar conosco lá nos céus. Por isso que nós devemos estar preparados, porque Ele não mais se manifestará aqui. Ele não mais vai descer aqui em corpo e falar assim: olha, eu voltei para buscar a minha igreja. Não, Ele vai parar nos ares, e quem tiver que ser salvo, quem estiver preparado, irá subir com Ele. E eu irei subir, e você também. Aleluia! Mas para nós subirmos, querido, é necessário nós estarmos em comunhão com Ele. É necessário nós termos uma vida com Ele. É necessário nós estarmos amalgamados com Ele, juntinhos, arraigados, alicerçados, fundamentados nele. Porque quem estiver nele, quem estiver uma vida em Deus, tem parte com Ele. Então você aí que batizou,
e não participa mais de Santa Ceia porque acha que isso é coisa do homem, cuidado. Porque a Bíblia diz que aquele que não se alimenta de Cristo não tem vida nele. Você aí que batizou, que aceitou Jesus e achou que isso era o suficiente, a sua vida com Cristo conta muito. Você aí que fica brincando de ser cristão, um dia está na igreja, outro dia está no mundo, cuidado, Jesus vai voltar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, teu Deus. Paro agora essa mensagem para fazer uma alusão ao que o Senhor me deu nessa madrugada. Cheguei no trabalho e fui transcrever essa mensagem, fui digitar a mensagem que o Senhor me deu. E quando eu estava ali digitando no computador a mensagem, os versículos bíblicos, as anotações que eu fui fazendo e tal, o Senhor me levou à parábola da dracma perdida. Pastor, o que isso tem a ver com o arrebatamento de Jesus? A Bíblia vai dizer para nós, querido, Jesus vai contar a parábola da dracma perdida da seguinte forma: que uma mulher, ela havia perdido a sua dracma dentro da sua casa, e para procurar a dracma, ela acende o candeeiro e coloca no velador. Candeeiro é uma lâmpada antiga, ela era acesa por querosene ou por azeite, tipo a nossa que nós temos hoje, que nós há muitos anos atrás tínhamos como lamparina. E o velador da casa ou do cômodo era um lugar, um ponto estratégico do cômodo, em que você colocava o candeeiro e ele iluminava todo o cômodo, toda a casa, ou toda a casa, melhor dizendo. E a Bíblia vai dizer para nós, Jesus contando a parábola, que ela vai acender o candeeiro e colocar no velador, e ela vai varrer a casa, ela vai limpar a casa, ela vai organizar a casa. Para quê? Para achar a dracma perdida. Para aqui, querido, porque muitas das vezes nós falamos sobre as coisas que nós perdemos, as pessoas que estão perdidas dentro da casa de Deus, mas eu quero parar aqui para falar com você que essa mensagem também serve para o arrebatamento. Por quê, querido? Essa dracma pode simplesmente simbolizar os dons e os sinais de Deus que acompanhavam nós no início da nossa trajetória espiritual. Quando você se converteu lá atrás, o primeiro amor, as primeiras obras que você fazia com entusiasmo, se chamasse você para uma campanha de oração, você era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Se falava com você que precisava limpar o templo, você era o primeiro, eu era o primeiro a levantar a mão e falar assim: eu estou disposto, eu estou aqui, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou organizar. Quando chamava você para uma vigília, você estava ali pronto para poder participar da vigília. Vamos fazer uma campanha de oração de madrugada. Você se levantava pelas madrugadas para orar ao Senhor, mas ao longo dos anos foram se passando. A sua vida foi se tornando um pouco mais ocupada, o seu dia um pouco mais cansativo. Isso foi se perdendo, foi se esvaindo. A dracma se perdeu dentro de casa. O talento foi perdido dentro de casa. E o Senhor traz para nós o seguinte: acenda a sua lamparina, acenda a chama do Senhor que arde em ti. Coloque no velador o lugar mais alto da sua vida, o lugar de honra na tua casa, e passe a procurar aquilo que você deixou para trás, aquilo que ao longo dos anos você perdeu, aquilo que ao longo dos anos você guardou na gaveta e esqueceu. Põe a sua casa em ordem. E Jesus vai voltar para nós que estamos com as nossas casas em ordem. Para nós que colocamos a lamparina no velador. Para nós que estamos limpando todos os dias a nossa vida, varrendo para fora o pecado, varrendo para fora a imundícia humana, para acharmos os talentos de Deus na nossa vida. Deus quer um povo santo. Deus quer um povo lavado. Deus quer um povo remido. Deus quer um povo que abra a boca e o glorifique. Deus quer levar um povo barulhento. E o dia que nós formos tirados daqui, querido, o dia que o Senhor nos levar,
vão procurar pelo povo barulhento, vão procurar pelos cristãos, vão procurar por mim, vão procurar pelo pastor Jonas, vão procurar pelo pastor Alex, pela pastora Estela, vão procurar por você, meu querido, vão procurar pela sua família, vão procurar por aqueles que são de Cristo Jesus, mas nós não seremos achados aqui mais, nós não estaremos mais aqui, a porta da graça será fechada, a igreja será arrebatada, e quem ficar vai ser tormento atrás de tormento. Ainda não será a segunda morte, ainda não será a condenação final, mas quem ficar vai perecer, e eu não quero ficar, e espero que você também não. Glória a Deus. Queridos, Jesus vai voltar. E a Bíblia fala para nós sermos prudentes. Lá no livro de... Só um minutinho, irmãos, eu parei aqui para poder tentar ler as minhas anotações. O Senhor falou que era para nós sermos prudentes, para que ninguém nos engane. E quando você vai entender o que significa a palavra prudente, no dicionário, ela está escrita assim, olha, que costuma se precaver, preparar-se, antecipadamente precavido, previdente. Quando o Senhor fala para nós sermos precavidos, quando o Senhor fala para nós sermos prudentes, Ele está falando para nós estarmos a todo momento preparados, porque a volta do Senhor será como o agir de um ladrão. A Bíblia diz isso, que Ele não avisa a hora que Ele vai vir, Ele não avisa a hora que Ele vai te assaltar, a hora que Ele vai te roubar, Ele simplesmente vem e rouba. Muitas das vezes você nem percebe, você só vai perceber que foi roubado quando você for sentir falta daquilo que Ele levou. E assim vai ser, querido, o agir de Deus, o agir de Jesus no arrebatamento. Ele vai vir como um ladrão, sem avisar nada, sem falar nada, Ele vai vir e vai levar os seus. E de repente alguém vai sentir falta, e de repente alguém vai lembrar de mim, de você, de repente alguém vai lembrar do povo barulhento, do povo que pregava sobre a salvação, do povo que pregava que Jesus está voltando, e aí sim eles vão perceber, Jesus levou a sua igreja, Jesus arrebatou o seu povo, Jesus levou os seus santos para morar com Ele. E a Bíblia vai dizer, querido, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Faço uma alusão agora na crucificação de Jesus. Um dos soldados romanos, quando ele está ali crucificado, a Bíblia diz que ele pega uma lança e atravessa o Senhor com a lança, e quando ele tira a lança, naquele buraco que ele fez, sai água, e a Bíblia diz que ele cai de joelhos e diz, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Adoradores de Maomé, de Buda, de Allan Kardec, os ateus, os que não creem, os que brincaram, os que acharam que isso era balela, naquele dia o seu joelho terá que dobrar, a sua língua saltará da sua boca, e ele vai ter que confessar que só o Senhor é Deus, só Ele é o nosso Senhor, só Ele é o nosso Salvador. Queridos, já estou encerrando a mensagem. E no meio da mensagem eu disse para vocês que eu iria fazer uma pergunta. E essa pergunta vai vir daqui a pouquinho. Para nós que somos salvos, a Bíblia nos manda sermos atentos. Colossenses 2,8 vai dizer assim: tendes cuidado para ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Falsos ensinamentos, falsas profecias. Queridos, hoje em dia, o que mais lota a igreja são coaches, querendo ensinar para as pessoas como se enriquecer. Em muitas igrejas, pregar uma mensagem dessa é tirar membros e dízimo de dentro da casa. Pregar mensagens de salvação não dá ibope. Baratearam o Evangelho. Desmoralizaram o Evangelho com essas vãs sutilezas. Que você tem que ter aqui, que você tem que ajuntar aqui, que você só vai ser uma pessoa que Deus manifesta a sua glória se você tiver isso, se você tiver aquilo. Ou traga isso para a casa de Deus, entrega isso para a casa do Senhor, que o Senhor vai te dar isso, que o Senhor vai te dar aquilo. Eu não sou contra o enriquecimento do povo de Deus. Pelo contrário, a Bíblia vai trazer para nós exemplos de pessoas que eram muito ricas e eram servos e servas dele, reis, rainhas. Não tem problema nenhum em você ter riquezas nesse mundo. Não tem problema nenhum você ter bens neste mundo, desde que o seu coração não esteja ali. Porque a Bíblia nos manda juntar tesouro no reino dos céus, onde o ladrão não mina, onde a traça não corrói, nem a ferrugem corrói, porque onde nós juntarmos o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Jesus, uma certa vez, chega um jovem rico para ele e diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: olha, guardaste os mandamentos? Ele: Senhor, sim, desde criança. Para ele estava, ó, joinha. Mas quando Jesus toca na ferida dele, querido, o seu semblante cai. Jesus diz para ele: olha, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. A Bíblia diz que ele sai triste, cabisbaixo, porque o seu coração estava nas suas riquezas. O seu coração estava onde a traça mina, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói. Mas nós não, querido. Nós temos o nosso coração em Cristo Jesus. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará sem ser cumprida. Não passará sem ser cumprida. E para encerrar essa mensagem, querido, gostaria de dizer para você: todos nós, em todos os dias, nos preparamos para muitas coisas. Às vezes levantamos pela manhã e nos preparamos para ir ao trabalho, ou para ir à escola. Nos preparamos para uma prova de final de bimestre, trimestre. Nos preparamos para passar no vestibular. Nos preparamos para arrumar um emprego novo, tão almejado. Nos preparamos para fazer concurso público. Nos preparamos para receber uma promoção no nosso trabalho. Nos preparamos até mesmo para conquistarmos aquela pessoa em que amamos. Mas todas essas coisas são daqui e vão ficar aqui. E a minha pergunta para encerrar essa mensagem é: para quem você está preparando a sua alma? Não precisa responder para mim, querido. Responda para você mesmo. Para quem você está preparando a sua alma? Nos preocupamos com tantas coisas no dia a dia. Nos preocupamos com N coisas, até mesmo que ainda irão de acontecer. E muitas das vezes deixamos de nos preocupar com aquilo que deveríamos realmente nos preocupar: a nossa vida com Deus. Como está, querido, a sua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Se faça essa pergunta todos os dias, querido. Como está a minha alma? Como eu estou preparando a minha alma? Para quem eu estou preparando a minha alma?
será para o gozo eterno ou para o tormento eterno? Para onde eu irei passar a eternidade? Será com Jesus? Ou será no que a Bíblia diz do lago de fogo e enxofre, onde haverá a segunda morte, onde o fogo não apaga, o bicho não morre, o tormento não acaba? E querido, se essa mensagem te traz um certo temor no seu coração, um certo pavor no seu coração, eu confesso para você, mesmo depois de convertido, muitas das vezes que eu ouvia mensagens assim, eu sentia pavor, medo, insegurança. Mas quando eu comecei a ter um relacionamento com Cristo, ao ouvir essa mensagem, o meu coração se enche de esperança. O meu coração se enche de alegria, porque eu sei que Ele virá, e tudo que nós passamos aqui vai ficar. Lá com Ele será tudo diferente. Se você quer ir para lá, coloque a sua casa em ordem. Se eu quero ir para lá, eu tenho que colocar a minha casa em ordem. O Senhor, Ele é taxativo. Ele nos dá a escolha. Lá no livro de Deuteronômio, Ele vai dizer o seguinte: eis que diante de vós eu coloco dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Escolhei, pois, o caminho do bem, para que vivais e tudo vá bem. E o caminho do bem, querido, ele se chama Jesus. A religião, muitas das vezes, vai dizer que alguns caminhos levam a Deus. É mentira. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A religião não vai te salvar, o pastor não vai te salvar, tua conta bancária não vai te salvar, teu status na sociedade não vai te salvar, seu poder aquisitivo não vai te salvar, sua casa de luxo não vai te salvar, seu carrão novo, 0 km, não vai te salvar. Seu império todo nessa terra não vai te salvar. A salvação está em um único lugar e se chama Jesus. A salvação só está nele. E se eu quero ser arrebatado, eu tenho que viver nele, para ele e com ele. Não existe outra forma. Não existe outra conta a se fazer para obter o mesmo resultado. É uma conta simples. Jesus e eu, salvação garantida. Jesus e eu, é a glória. Eu sem Jesus, o que está me esperando é o outro lado. Eu com Deus, com Jesus, eu posso ser nele tudo o que Ele preparar para ser. Mas eu sem Jesus, eu sou esse papelzinho que daqui a pouco vai ser amassado e jogado lá na lata de lixo. Não vou prestar para mais nada. E mesmo não prestando para mais nada como este papel, a minha vida e a sua vida, quando nós estávamos no mundo lá fora, Jesus deu valor a ela. Jesus pegou ela lá na latinha de lixo, desdobrou, esticou, fez tudo novo. E nos deu vida. Não desperdice essa oportunidade. Jesus está voltando. Rumores de guerra nós já ouvimos. Peste, fome, sede, terremotos e maremotos estão acontecendo nos 4 cantos da terra. Não está, hoje está mais latente do que ontem, querido.